primeiro tema que nós vamos tratar aqui, servir a Hashem sem alegria, é transgressão da Torá. Nunca esqueça isso na vida de vocês. Está dentro do assunto que nós falamos de as halachot. Não existe judaísmo sem simchá, tá, pessoal? Não existe. Judaísmo sem alegria. Judaísmo sem simchá não é judaísmo. Não é. Tem religiões que pregam medo, pregam a imposição, as ameaças, se não trazer dízimo vai para o inferno, senão, aí as pessoas são movidas pelo medo. Não funciona. Judaísmo é simchá. Olha aí, Devarim 28, estamos perto aqui, Devarim 28. Então, se um casal que serve ao Eterno separou e depois quer reconciliar, tem que fazer vistoria para saber. Tá certo? Tem que fazer vistoria. 28, 47. Porquanto não haverás servido ao Eterno, teu Elohim, com alegria e bondade de coração, de tudo, e bondade de coração pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Eterno enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. Uma das parashot de algumas semanas atrás, nós falamos o comentário de Irash, que diz que Yosef deu um conselho para os seus irmãos, ao eles retornarem para a casa de Jacó, falando assim, não briguem pelo caminho, ou seja, não discuta halachá na volta para casa, vai prejudicar a techuvá de vocês, o caminho de vocês, o retorno de vocês. Techuvá quer dizer retorno para casa também. Então, uma coisa que fica muito claro para nós da Beit Simchá, é que acerca de halachá, a gente não vai invadir território de ninguém. No sentido, uma pessoa não pode invadir a vida da outra para discutir halachá. Por causa de quê? Você aprende algo novo, por exemplo. Eu aprendi que não deve comer. Nós ficamos mais de anos sem comer nenhum produto que tinha cochonilha. Então, uma pessoa que para servir a Kadosh Baruch Hu, ela elimina, você vai ensinar uma pessoa, não pode comer isso aí, não pode comer cochonilha. Você estará transgredindo. E você perceber que está trazendo tristeza para aquela pessoa, a falta de simchá naquilo que ela faz é muito mais grave se ela tivesse comendo a cochonilha. Ou seja, as halachot, ou seja, está ligado à própria alma que o Eterno concedeu a cada pessoa. Você nunca pode tirar da pessoa a alegria dela servir ao Eterno. Porque uma pessoa que fala, eu não como a carne de boi, no caso, eu não como a carne de boi, mas eu estou triste por causa disso. Mas antes você estivesse comendo a carne de boi. Porque servir ao Eterno sem alegria é transgressão da Torá. Então, você pega uma mitzvah e aprendeu algo. Não vou comer isso. Não vou fazer isso. Não vou vestir assim. Mas tirou a sua simchá porque não está proporcional com o seu território, as suas conquistas espirituais, emocionais e também circunstanciais, ou seja, você pode se complicar nisso tudo que eu estou falando aqui, que você servir ao Eterno com alegria, porque o servir com alegria está ligado a muitos fatores. Se você
aplica uma mitzvah na sua vida, mas não tem alegria em servir, você vai ter o Eterno como seu inimigo. E aquela mitzvah se torna um veneno para você. Então não adianta a pessoa tentar discutir a halakha com outras pessoas, não. Porque cada pessoa tem sua alma, cada pessoa tem sua história de vida, cada pessoa tem suas necessidades, suas dificuldades. Então a barba, eu não vou aplicar a minha barba na vida desses meninos nenhum aqui, não. Não vou, não. Não vou colocar um jugo que é para mim e para eles, não. E um não pode fazer isso com o outro. Porque tem mitzvah que para você é uma facilidade, para outros é uma dificuldade. Então, o que importa é você entender, você está feliz servindo ao Eterno? Tudo que você aprendeu hoje, todas as mitzvot que você pratica na sua vida, na sua singularidade, traz uma alegria espiritual para você, você está no caminho correto. Se você não faz uma mitzvah com alegria, você está no caminho errado. Não é techuvá. Não é techuvá. Não coloque na vida de ninguém uma responsabilidade que o Eterno revelou para a sua consciência. Isso é importante. Baruch Hashem. A própria circunstância ela vai direcionar a sua vida, ou seja, no lugar que você está plantado, está dentro de um propósito divino. Se houver a negligência da sua parte, a vida vai te dar umas pancadas para você entender isso. E como diz os sábios, respondendo a pergunta do Haver, quando o Eterno parou com o oráculo, ou seja, não temos Navi mais, os profetas, não tem profeta nessa geração. Mas o Eterno colocou dentro de cada pessoa um mini profeta, ou seja, capacidade de discernir o caminho correto. Ou seja, e esse discernimento do caminho correto está ligado à conexão que você tem com o Eterno. Então, o que vai proteger você é a conexão que você tem com o Eterno. Se você tem pouca conexão com o Eterno, com certeza você não vai conseguir discernir muitas coisas na sua vida. E vai levar a sua vida no sentido masal mesmo, sem cumprir um propósito de uma excelência superior, como eu falei das salas de cinema, um projeto mais elevado. Você vai cumprir um projeto mediano. Ou tem pessoas que cumprem um projeto de baixa estatura, ou seja, um projeto muito ruim, mas cumpre um projeto. Então tem alguém que precisa receber uma lição, tem alguém que precisa ser morto, já tem um decreto de morte sobre ele, o Eterno não vai me usar, além de Deus me livre, para matar alguém. Ele vai usar alguém que decaiu espiritualmente e ele precisa ser usado agora no propósito espiritual para matar outra pessoa. Então esse que está aqui no nível muito baixo e vai receber uma disciplina, uma sentença, ele vai ser usado para matar a vida de outra pessoa que já está com decreto de morte nas costas. Então, mas tudo dentro de uma matemática, tudo dentro de um masal. Então, nada fora. Então, você cai seu nível espiritual, você vai continuar num propósito divino, mas para fazer coisas péssimas, que eu não queria estar no seu lugar, para cumprir um propósito péssimo. Alguém, às vezes, na infância ou na adolescência, deu um tapa no rosto de um pai, de uma mãe, de uma autoridade, de um professor, e está decretado que em algum momento da vida ele vai ter que tomar um tapa. Ele vai tomar um tapa porque é medida sob medida. Então, o Eterno, dentro desse projeto que já está decretado, vai ter que usar alguém que está com nível espiritual mais baixo para cumprir esse projeto. Esse propósito de dar o tapa, ou seja, não vai ter a paciência, não vai ter essa elevação espiritual, então vai ter que ser essa pessoa para cumprir esse projeto de ir lá e dar o tapa no rosto do outro que está com uma dívida no mundo espiritual. Mas, no final das contas, todos aí vão cumprir, todos estão cumprindo um grande projeto, um grande propósito. Baruch Hashem. Então, as halachot, ou seja, você tem que discernir
o nível de Sinhá, que os seus filhos, a sua família está inserida na Techuvá. Porque se você aceita o jugo dos céus, como aceitamos o jugo dos céus, você tem que estar ciente que precisa haver alegria naquilo que você faz. Muita Sinhá, porque senão não vai ser aceito pelo Eterno. Não é aceito pelo Eterno. Eu falei no nosso encontro de casais, quem esteve lá lembra, que a verdade por si só ela é seca. E o Eterno deu que atributo muito elevado? A Shalom. Então um dos profetas diz, busque a verdade e busque a Shalom. Então a Shalom tem que ser buscada também, e a Sinhá está dentro da Shalom, tá bom? Está codificada dentro da Shalom e não dentro das circunstâncias, como muitas pessoas acham. A Sinhá não está ligada à circunstância, está ligado à própria Shalom, revelada pelo Eterno. Zacarias 2:10, olha o que diz. Zacarias 2:10. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Eterno. A Sinhá é revelada através de você sentir a presença do Eterno em todos os seus caminhos. Todos os caminhos que você percebe a presença divina, mesmo num caminho que está trazendo uma circunstância ruim naquele momento, você sentiu que a presença divina está ali, isso é chamado de Sinhá. Sinhá é revelado dessa forma, quando você percebe que o Eterno está direcionando toda a sua vida. Nós temos 3 exemplos aqui, muito importantes, que vocês já conhecem. Primeiro é Yosef. Yosef, ele é vendido pelos irmãos, e depois que é vendido pelos irmãos, ele reencontra com os irmãos, e quando ele se revela para os irmãos, ele fala assim, olha, os irmãos ficaram de boca aberta quando ele falou, eu sou Yosef, e Yosef vira para eles e fala assim, não fica assim não, se não fosse por vocês, eu não seria o vice-rei do Egito, que na verdade comanda o mundo todo, porque tudo estava nas mãos de Yosef. Faraó só era o rei, mas Faraó não governava nada, só tinha o título. Mas quem era o manda-chuva de tudo, governava toda a economia do mundo todo, era Yosef. Yosef falou, não fique assustado não, porque graças à vida de vocês, eu cheguei onde eu cheguei. Ou seja, você percebe que a vida é cheia de dúvidas, cheia de perguntas, mas que a Sinhá, ela te faz entender que mesmo aquilo que você não entende, é um propósito muito elevado que está acontecendo na sua vida neste momento. Então Yosef falou, graças à vida de vocês, eu cheguei onde cheguei. Então a gente não entende, na hora que foi vendido, foi lançado em buraco, foi vendido, esses momentos é ruim mesmo. Mas são momentos que você tem que realmente mostrar a sua emuná a Kadosh Baruch Hu. Nós temos exemplo de Esther também. Ramã marca ali Vasti e leva o rei a dar sentença de morte para Vasti, e a mulher do nada, ela perde a consciência. Quem tira a consciência daquela mulher de não ir, não aceitar a ordem do rei, não acatar a ordem do rei, e fala, eu não vou me apresentar diante do rei, diante das mulheres, das pessoas que estão lá, e ela recebe sentença de morte por causa disso. Quem entra no controle ali é Esther. Passa tudo que passa, Hadassah passa tudo que passa, se torna Esther, e no final das contas tudo deu certo, todo aquele aperto que o povo judeu passou, todo aperto que Mordecai passou, todo aperto no final das contas foi revelado. Então vocês percebem que o Eterno é o maestro do mundo, ele não perde controle de nada, ele está no controle de cada detalhe. Na hora do aperto as pessoas têm que ter emuná para lembrar disso.
Porque mesmo na hora difícil, ele está comandando tudo. O Eterno está comandando tudo. Nós temos também a verdadeira emuná, não é você acreditar naquilo que você quer, não. Isso aí é apreciação com o seu coração. Ah, eu creio. Você crê que vai receber algo bom? Isso aí qualquer um crê. A verdadeira emuná é você aprender a viver com Hashem em todas as circunstâncias difíceis da tua vida. Você vê o Eterno em todos os seus caminhos. Você vê a Kadosh Baruch Hu, e mesmo se não entender, você está realmente com a emuná em Hashem, ou seja, confiando em Hashem. Então, às vezes você está com um problema financeiro, e aí você começa a fazer tzedakah, começa a fazer macer, e aí o negócio piora. E às vezes piora mesmo, porque é ali que você vai ter que confiar no Eterno. Baruch Hashem. E nós temos o caso que eu falei semana passada, de uma mulher que não era judia, uma mulher que não fez techuvá, e uma mulher que serviu ao Eterno na geração dela, ou seja, cumprindo um grande propósito, e foi chamado pelo Eterno, foi chamado pelos sábios, foi chamado por todos os sábios de Bat Yud Kei, Iá. Bat Yud Kei, que é Iá, Bat Iá, filha de Akadosh Baruch Hu, ou seja, mesmo uma mulher que era egípcia, filha de Faraó, cresceu em toda idolatria, ela conseguiu se tornar, no mundo espiritual, filha de Iá, filha de Akadosh Baruch Hu, porque ela cumpriu um grande projeto, um grande propósito. Baruch Hashem. Alguma pergunta até o momento? Tem uma mitzvah que você não pode alargar o limite do próximo também. O Eterno dá um limite para cada alma, ser esticada. E você não pode alterar o território de uma pessoa, a cerca de uma pessoa. Você não pode chegar aqui e falar, eu vou esticar agora. Não, você não pode não. Você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que ter muito cuidado em entrar na vida de uma pessoa e dar um conselho para ele de alahá e que possa mexer com o masal da pessoa e prejudicar a pessoa, se ela não tem uma alma para aquilo que ela vai fazer. Então, por isso que a Brit Milá foi muito bem treinados, todos aí. A nossa conversão foi muito bem falado durante aí uns 2 anos, uns 3 anos. Então todos ficaram bem cientes acerca da nossa responsabilidade de aceitar, de assumir o jugo dos céus. Não é verdade? Assumir o jugo dos céus. Tem um tratado de Makot 23 que diz que cada geração ela tem algumas mitzvot que está ligado àquela geração. Por exemplo, Makot 23b, o Abaye, se eu não me engano, ele fala qual era o padrão da geração de Davi Meller. No Terrilim 15, o que a pessoa tinha que fazer para herdar o Olam Rabá, para habitar com a Kadosh Baruch Hu. Não era 613 mitzvot. Na geração de Davi Meller, é uma geração que, como diz o Terrilim 15, olha aí, como diz o Tratado de Makot, Terrilim 15. Eterno, quem habitará no teu Mishkan, no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aqui são 11 mitzvot que está no Tratado de Makot, que na geração de Davi Meller tinha todo homem que cumprisse essa regra, que essas mitzvot aqui, as 613 foram reduzidas em 11 nessa geração. Não era 613 que Moshe Rabbeinu recebeu, mas 11 mitzvot, que é aquele que anda em sinceridade, dentro do padrão da sua geração, e pratica a justiça,
fala a verdade segundo o seu coração. 4, aquele que não difama com a língua. 5, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Outra mitzvah, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Eterno. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, ou seja, aquele que o que falar ele cumpre, mesmo que ele tenha prejuízo. Você vê o padrão da geração de Davi Meller. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado, ou seja, essa pessoa habitará no Olam Rabá, no monte de Akadosh Baruch Hu. Essa pessoa conseguirá ter uma firmeza. Na época tinha um padrão de firmeza no Beit HaMikdash. Ou seja, ainda não era Beit HaMikdash, na época da Davi Meller, mas era o Mishkan. Então essas 11 mitzvot eram o padrão para a geração de Davi Meller. Então está ligado à geração. O Eterno não espera toda a sua geração, por exemplo, o Eterno não espera de você o que a sua geração não está preparada para viver. O Eterno nunca vai cobrar de você isso. Por exemplo, em 1942, as mulheres judias tinham as suas cabeças rapadas e não podiam, todas em 1942 a 1944, não podia usar cobertura na cabeça. Então, você chega a ensinar a Alahá que deve cobrir cabeça, para a época do Holocausto, período do Holocausto, você vai ensinar recato para as mulheres judias, para quem serve ao Eterno. Elas eram obrigadas a tirar a roupa, os homens andavam nu, as mulheres nuas. Você vê foto do Holocausto até hoje. Então, naquela geração, você acha que o Eterno vai cobrar recato? Vestimenta? Então está muito ligado à geração que a gente está vivendo. Então, toda a Torá, tudo que o Eterno vai cobrar de nós é proporcional à consciência da nossa geração. A consciência da nossa geração. Você acha que um judeu, por exemplo, passando fome, não tem nada para comer, mata uma cobra, limpa a cobra, vai comer, o único peixe que ele tem é aquele que não é kosher. O único bicho que apareceu lá é aquele porco do mato, aquele porco. Você acha que o Eterno vai, naquele momento, ele vai cobrar daquele judeu que comeu porco, que comeu cobra, que comeu seja qual foi o animal? Então, as halahot aplicam muitas circunstâncias que a pessoa está vivendo. Então, uma pessoa que está passando fome, está no deserto, passando fome, está na floresta, não tem o que comer, ele, nesse caso, dependendo da circunstância, ele tem o aval de Hashem naquele momento. Isaías 33 tem ainda o tratado de Macoto. Eles estão discutindo qual é o padrão que o Eterno aceita e cobra da pessoa. No tratado de Macoto, qual é o padrão que o Eterno aceita da pessoa. Aí no 33:15, na geração de Yeshayahu, que era uma geração mais baixa que de Davi Meller, aqui o profeta diz, o 14, os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós com o fogo habitará com o Eterno, que é chamado fogo consumidor? Quem que vai habitar com o Eterno? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas, ou seja, com o fogo de Akadosh Baruch Hu, com a presença divina? Aí diz aqui, olha, nessa geração é o que anda em justiça, faz as coisas corretas, no padrão da sua geração, e o que fala com retidão. 2, o que arremessa para longe de si o ganho de opressão, o desonesto, lança para fora de ti, não gosta de desonestidade.
O que sacode das suas mãos todo presente, todo suborno, né? 4. O que tampa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. 5. E 6. E fecha os seus olhos para não ver o mal. Então, 6 mitzvot aqui, dentro da realidade da geração de Yeshayar. E aqui diz o 16, este habitará nas alturas. Essa pessoa que cumpre essas 6 mitzvot, a geração de Yeshayar, habitará nas alturas. Aqui diz, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Agora, essa geração que a gente vive hoje, ela é mais... Os justos são mais elevados que nessa geração. Então, o padrão de justiça está ligado à geração que você está vivendo neste momento, os recursos que o Eterno colocou nas suas mãos, a fome, a sede, a consciência daquilo que deve fazer, isso tudo é calculado de forma divina, e aí nós vamos ser julgados conforme essa disposição aí. Essa geração, a força da apostasia é muito forte, é muito grande, mas a força da revelação divina é muito forte. Então, para Beit Simha, por exemplo, o nível de conhecimento, o nível de mitzvot que o Eterno revelou para nós, com certeza um padrão muito baixo não vai ser aceito pelo Eterno aqui não. Um padrão muito mínimo não vai ser aceito pelo Eterno. A pessoa, os olhos de Hashem vai ver essa pessoa como preguiçosa. Aqui estou falando de Beit Simha. Vai ver uma pessoa aqui que é relaxada, preguiçosa, é a forma que o Eterno vai ver, não querendo ofender ninguém. Então não adianta pegar gancho nessas aulas aqui e tentar se enquadrar em um padrão dessa geração aqui que não vai funcionar não. Aqui eu estou mostrando que as halahot, ela está ligada, o Eterno sabe das suas circunstâncias dentro da sua geração e o que você pode fazer, mas tem preguiça ou tem vergonha ou tem medo de fazer. Então, tem que ficar muito atento a isso. No caso de Miqueias 6, olha aí. Miqueias 6 já reduziu o padrão de Miqueias por ser mais depravado. Já reduziu. Seis. Oito. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? Qual é o caminho correto? Caminho bom. Tov. Derer Tová. E que é o que o Eterno pede de ti. Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes, caminhe discretamente com o Eterno. 3 mitzvot agora. Makot 23b é o tratado. Então, nessa geração, 3 mitzvot. A pessoa tinha que andar no padrão de justiça muito firme, muito mesmo. Tudo padrão. Se tinha por exemplo, se o padrão de justiça dessa época, a pessoa tinha a consciência que tinha que usar barba, ela tinha o conhecimento da mitzvah da barba, com certeza essa pessoa, por praticar justiça, ela iria usar a barba. Se não fosse um padrão da geração dele, que não houve essa revelação, que há pouco tempo muitos de nós não sabiam, então não seria cobrado dessa pessoa o uso da barba. Nesse sentido. Seria cobrado que ela tinha que andar, praticar justiça com toda a sua força mesmo, na geração dela. Nessa geração de Miqueias. E segundo, ela tinha que amar a bondade, amar a hesed, amar fazer o bem, gostar de fazer o bem. Amar a bondade. E terceiro, andar
discretamente, andar de forma humilde com Hashem, sem fazer com que as pessoas achem que você é uma pessoa pior por causa da sua religião. Ou seja, a sua fé te faz uma pessoa melhor, não te faz uma pessoa pior. Finalizando o tratado de Makot 23b, o padrão de Abacuque, pior ainda, o Eterno cobrou uma mitzvah só para a geração deles. O Eterno já iria aceitar quem cumprisse uma mitzvah em Abacuque 2. Abacuque 2. Onde que está o justo viverá pela emuná? 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua emuná. Tanto no Olam Hazé eles iriam viver, mas no Olam Rabá seria aceito pelo Eterno esse justo aqui vivendo pela emuná dele no Eterno, na consciência disponível para aquela geração. O nível de consciência que o Eterno concedeu àquela geração, o justo ele aplicava a emuná naquilo ali. Talvez ele não estudou mitzvot, ele não sabia fazer nem uma midá, não sabia fazer nem as brachot que nós fazemos, ele não sabia nem o que é nidá, nem o que é outras mitzvot, ele só sabia que poderia servir só o Eterno e aplicava toda a sua emuná em Akadosh Baruch Hu, e só essa mitzvah ele receberia nessa geração a vida, o Olam Rabá. Só uma mitzvah que resolvia o caso dessa pessoa, mas ele tinha que aplicar para valer essa mitzvah, para valer. Então, dentro disso tudo, não existe judaísmo sem sinhá. Não existe servir ao Eterno sem alegria. Não existe. Melhor você ser honesto e falar, eu não gosto de servir ao Eterno, porque você vai ser mais honesto com você. Porque o Eterno diz, aquele que me servir sem alegria, vai sentir uma opressão, vai sentir um jugo no pescoço, vai sentir um mal-estar, vai sentir um desânimo. Impressionante. Impressionante. Alguma pergunta? Podem fazer. Agora, tudo que foi disponível para essa geração, agora, esses dias, esses últimos dias, o nosso padrão de justiça está ligado ao nosso nível de conhecimento. Por isso que cada geração tinha um nível de conhecimento. Na geração de Davi Melech, 11 mitzvot resolvia o problema para Olam Rabá. Na geração de Yeshayahu, 6. Na geração de Miqueias, conforme diz Makot, 3. E na geração de Abacuque, só a emuná resolvia o caso. Agora, para nós hoje, para Beit Sinhá, é o nível de consciência que nós alcançamos até hoje. Se você não é zeloso com aquilo que você aprendeu dentro dessa casa, você está na linha vermelha de um projeto divino. Então está dentro do nosso padrão hoje, está dentro da nossa realidade hoje. O Eterno não vai cobrar de ninguém aqui o que está fora da sua realidade. Não precisa ficar com medo.
Não precisa. Tudo que está fora da sua realidade, a Hashem não vai cobrar de você. Não vai. Só o que está dentro da nossa realidade. Baruch Hashem. Por isso que eu falo, a Shalom que mostra o nível de Simha. Quanto mais Shalom você tem, mais alegria você tem, mais a sua Teshuvah ela é forte, firme, verdadeira, e no final você vai receber todos os galardões reservados para você. Agora, servir ao Eterno com falta de alegria, não é por isso que uma pessoa não pode se sentir constrangida perto de outro. Essa geração nível de consciência aqui, por exemplo, da Beit Simha, ninguém come porco, ninguém come bacon, ninguém come loaleino, presunto. Mas uma carne de boi já é algo restrito para quem faz Teshuvah, não é obrigação. Mas mesmo quem não é judeu aqui, muitos não comem carne de boi. Mas não pode ser problema para ninguém na Teshuvah. O Eterno não quer que você deixe de comer sua carne de boi, mas fica triste, achando difícil a Teshuvah, achando pesado a Teshuvah. Não. A carne de boi já não vai prejudicar quem não é judeu. Está ligada à forma de abate da carne, que não é aplicado à galinha. A galinha, a Torá não exige que seja abatido como um mamífero. A galinha e o peixe não tem essa proibição. Você mesmo pode matar ou outra pessoa pode matar a galinha. As leis de abate se aplicam ao boi e o cordeiro, animais que a gente come, animais que precisam de um abate ritual que o Eterno falou na Torá. Devarim ele disse, vocês vão comer o animal, vão abater o animal como eu mostrei para vocês. Mostrei não onde? Na Torá oral, através dos sábios. Mas uma pessoa tem dificuldade, por exemplo, de tirar a carne de boi, ela tem que continuar fazendo Teshuvah, mesmo comendo carne de boi. Carne de boi não vai prejudicar a Teshuvah dessa pessoa. Não vai. Agora, pelo nível de conhecimento da pessoa, a carne de porco já é transgressão. Aí já é outra coisa. Semana passada comecei falando sobre halachá, ou semana retrasada, não sei. E agora a gente continua falando acerca disso. Porque quando você juntar duas famílias, vocês vão ver algumas halachot misturando, embolando. Ah, eu faço assim. Eu faço a midá desse jeito. Ah, eu gosto de... Eu gosto de fazer uma trança e colocar dentro da touca o cabelo. Eu aprendi que tem que ser assim. Eu aprendi assim. Aí fica uma guerra de halachot. Guerra dos deuses. Do Yetzer Hará, né? E no final das contas, um tirando assim do outro. E o Eterno dando cartão vermelho para os dois que estão discutindo o halachá. Um invadindo o limite do outro, a alma do outro, o masal do outro, a história do outro, a kavaná do outro. No final das contas não dá certo. Não dá certo. Agora o líder tem um aval do Eterno para orientar. Você está relaxado nisso. O líder pode. O professor seu pode. Ou o seu amigo íntimo aqui, às vezes tem um amigo íntimo, ou estuda a Torá junto, Shimon e Yosef estudam junto. Aí Shimon pode falar com o Yosef, ou o Yosef pode falar com o Shimon. Você está relaxado nisso aí, meu amigo. Isso aí é um dever dele. Você poderia ter aprendido isso, tenha mais zelo nisso aqui. Não é? Já aprendeu Shalosh, já aprendeu Birkat Hamazon, já faz direitinho. Então tem que ter um zelo disponível para a nossa geração. Não é para ficar relaxado. Mas o princípio ensinado aqui hoje é que a gente não vai invadir a vida de ninguém por causa de halachá, não. Se a pessoa tem uma abertura e uma intimidade, você tem o dever de orientar, porque você se preocupa com a pessoa se ela está fazendo errado. Como um filho, um pai orienta o filho. Mas fora isso, não.
Não. Podem perguntar, pessoal. Do dia a dia, acerca de halachá, está dentro do nosso assunto hoje. Está dentro do nosso assunto. Então, a geração de Abacuque tem a emuná plena, completa em Hashem, entrava no Olam Rabá. Só essa. Aí, dentro do conhecimento de cada um, disponível do pacote para a geração, eles, por ter emuná plena, eles com certeza eles praticavam o que eram revelado disponível para a geração deles. Excelente, muito bom, é isso mesmo. Aquilo que está disponível para a sua geração, o conhecimento disponível para você na Itabira, Minas Gerais, CEP, qual é o seu CEP? 35.900 e por aí, 000. Você não lembrou o CEP da rua? 000. Então, é o que está disponível para você no seu endereço, via SEDEX. Isso aí você tem que abraçar e mostrar seu amor a Hashem, seu zelo, sua emuná, e fazer com toda a sua força, toda a sua dedicação. Lembrando que as halachot, não existe guerra de halachá por causa disso que o Yosef falou. Não brigue na techuvá, no caminho. Por causa de quê? Porque a realidade da vida de uma pessoa é diferente da vida de outra pessoa. Muito diferente. Uma mulher que tem sangramento muitos dias da semana tem que procurar o sábio para resolver o caso dela, que não se aplica a outras mulheres. É diferenciado. Então, muito diferenciado. Quando a gente voltar com a escola techuvá, eu falei semana passada dos dias vermelhos. A videira frutífera, que é a mulher em idade, dias vermelhos. Eu retorno agora falando dos dias brancos, tá bom? Falei dos dias vermelhos, agora eu volto falando dos dias brancos, que é os 7 dias. Tudo que tratamos semana passada foi os dias vermelhos. Fechando o assunto, nenhuma pergunta de halachá? Nada? Nada. Ontem um estudioso de Torá me manda uma mensagem, todo empolgado, fala assim: eu aprendi na halachá que se você estiver enfermo, ou doente, ou enfermo, ou passando alguma necessidade, você pode consultar magos, feiticeiros, tal. Falei, não é bem assim não, nós vamos sentar pessoalmente e eu vou explicar essa halachá. Vou procurar um feiticeiro aqui no Brasil, hein? Um mago, né? É uma coisa que... Não é mago, né? É encantador, mago encantador. Feiticeiro não, mago encantador. Isso aí tá na halachá. Mas você tem que estudar ela, não é aplicado aqui não, no Brasil não. Esses magos daqui, essas pessoas daqui, elas não são kosher, não. Tudo ok com vocês, né? Pode perguntar, pessoal. Alguma dúvida? Agora você vai encontrar com pessoas que têm um zelo muito grande mesmo. E o zelo de certas pessoas é para confrontar sua preguiça, seu desânimo. Isso aí acontece mesmo, tá?